Pessoal, vocês sabem aí que a Deolane foi presa, né? E teve audiência de custódia. É assim que fala? Custódia, é isso mesmo. E vazaram o vídeo aí da Deolane na audiência de custódia. E tem um vídeo dela aqui chegando no presídio. Vamos ver esses dois vídeos aí. Deixa seu like aí e se inscreve no canal aí, pessoal. Vereadora Deolane, chegou o momento de você acompanhar em primeira mão o depoimento que ela deu à Justiça. Foi o último depoimento de Deolane. O que ela diz? Nessa audiência de custódia, ela tentou convencer a Justiça de que ela precisava de uma prisão domiciliar, porque ela tem alguns problemas de saúde, porque ela tem uma filha menor de 12 anos. Ah lá, ó, sempre usando a filha, cara. Da última vez, parece que ela foi solta por esse mesmo motivo. É, porque tinha uma criança pequena em casa e teve outra pessoa que também saiu da prisão pelo mesmo motivo, que foi a mulher do Cris Dias, alegando que tinha criançada, meninada. Na hora de fazer coisa errada, ninguém pensa na meninada. Meninada é o caralho, eu quero é dinheiro. Aí quando dá problema, quando vem a cana, opa, a meninada, eu tenho a meninada. Deixa eu cumprir a prisão em casa, pelo amor de Deus, eu tenho a meninada, a garotada. É assim que funciona com esse povo, cara. Esse povo é desse jeito. Ninguém quer saber da criançada na hora de dinheiro. Só pensa na criançada na hora que a casa cai. Porque ela precisa cuidar da filha dela. A Justiça ainda assim não entendeu que a Deolane tem o direito de ficar em casa. Por isso, ela foi transferida. Eu vou colocar o depoimento para você, mas antes me dá agora a imagem dela chegando até o presídio, que fica no interior aqui do estado, uma viagem de aproximadamente 8 horas aqui da capital. Você não tem a imagem aí? Essa é a imagem que eu falei para vocês do momento em que ela está chegando. Raquel, nessa penitenciária que ela chegou, tem aproximadamente 700 presas que você me confirmou, né? Isso, Passaí. A gente apurou aqui com a Secretaria da Administração Penitenciária. É capacidade para 714 detentas. Só que a população atual de 872 detentas. Então está acima da capacidade, Passaia. E ela vai, portanto, para uma cela que está superlotada. Mas vamos lá. Coloca aqui para mim na tela, presta atenção, deixa o meu áudio aberto, porque pode ser que eu peça para pausar, para ir comentando com o Diógenes. Vamos começar a ouvir em primeira mão na TV a audiência de custódia de Deolane. Põe no ar. Como é que é, perdão, o nome da senhora? Como fala? Deolane? Deolane. Isso. Deolane Bezerra Santos. Doutora Deolane, a senhora é advogada, não é isso? Sim. Tá certo. Advogada, empresária, influenciadora Tá digital. Beleza. Doutora, essa aqui é uma audiência de custódia, aqui a gente não discute as razões da prisão da senhora, é só para saber como a prisão se deu, se houve alguma ilegalidade por parte da polícia, etc, tá? A senhora, como advogada... Saber se houve alguma ilegalidade por parte da polícia. Olha como que funciona a audiência de custódia, cara. A gente quer saber se a polícia fez algo errado com você. Ih, caramba, hein, velho. A advogada sabe disso. Houve algum problema que a senhora queira relatar em relação à polícia, em relação a, seja no cumprimento do mandado, seja na delegacia? Não, excelência, só no cumprimento do mandado de busca e apreensão que ele não estava destacado os objetos e acabaram levando os itens pessoais que não diz respeito a mim, do meu filho, eu fiz constar no mandado de busca que eu assinei. Tá certo. A senhora... os advogados da senhora certamente pedirão a restituição, mas é para o juiz que determinou o cumprimento do mandado, tá? Sim. A senhora tem algum problema de saúde que a senhora queira relatar? Eu tenho alguns problemas, mas são psicológicos, não de mobilidade, e as receitas já foram anexadas aqui, os remédios estão aqui. Ah, tá certo. Agora pausa um pouquinho. Como eu falei para vocês, ela deixa entender porque nessa audiência de custódia, a Deolane não está lá para justificar o que ela fez e o que ela não fez. Na audiência de custódia, o juiz ele está perguntando para ela sobre a prisão, se foi adequada ou não foi. Mas, conforme ela fala, nós já entendemos que esses problemas psicológicos que ela disse que ela tem e os remédios que ela anexou que ela precisa usar, podem ser usados para ela pedir o relaxamento da prisão. Exatamente, essa é a ideia, talvez já de colocar na audiência de custódia essa necessidade que ela tem, o problema que ela enfrenta,
para uma medida jurídica dela própria para poder, de repente, atingir o que ela quer, que é a prisão domiciliar. E ela diz, ó, já anexei aqui todos os remédios que eu preciso usar. Vamos continuar ouvindo? Por hora, não. Excelência, eu fui presa num exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava. É um processo é um processo de um ano bem antigo, 2019, 2020. E eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, mas que eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o acompanhamento meu como advogada ao cliente. Ou seja, eu fui presa no exercício da profissão. Tá certo. Doutora promotora, quer perguntar alguma coisa, doutora? Tem pergunta. Tá certo. As doutoras, alguém Sim, quer... Excelência. Qual das duas quer falar? Doutora. Pois não, doutora, Josimari. pergunta. Então pausa aí. Sabe por quê? Eu só não entendi o seguinte, ele perguntou aqui sobre a primeira prisão dela ou sobre essa última? Quando ela fala que foi presa no exercício. É agora. Foi dessa agora? Prisão. Ela está justificando e ela disse, eu sei que não é o caso aqui, mas eu fui presa no exercício legal da minha profissão. Você veja que é uma justificativa que ela está dando, né? Exatamente. E ela vai usar isso, inclusive, como argumento depois. Exatamente. Essa é a audiência de custódia, né, Passaia? Ela está sendo avaliada aí para o juiz, ele avalia apenas o momento da prisão e das medidas que foram feitas decorrentes da prisão, que é o caso do mandado de busca e apreensão também. E ela se queixa disso daí, fala que foram apreendidos coisas que não estavam no mandado e, consequentemente, ela fez consignar essa irregularidade na visão dela. Vamos ouvir a próxima pergunta e a resposta dela. Doutora Josimari. Excelência, antes de mais nada, nós sabemos que aqui só verifica a legalidade, mas é importante que a gente diga que a hipotética acusação é sem violência, grave ameaça, sem contemporaneidade, são fatos de 2020. Certo. E a ilegalidade flagrante nas circunstâncias e da decretação da prisão, como o excesso, é o fato de que a Deolane é mãe de uma criança de 9 anos, Excelência. E está demonstrado, nós já juntamos no procedimento de custódia, o fato de que, sendo mãe, ela tem direito a responder em prisão domiciliar. Portanto, a ilegalidade... Será que se você cometer... Isso serve para qualquer crime, será? Você comete um crime e você tem uma criança em casa, você pode cumprir a pena em casa. Será que isso serve para qualquer crime, pessoal? Eu literalmente não sei, velho. Se tiver algum advogado aí assistindo, pode comentar aí essa questão. Na prisão que é utilizada de maneira exacerbada, tendo em vista que a própria legislação para a situação específica de mães em crimes sem violência ou grave ameaça, sobretudo de forma não contemporânea, que é de 2020, pode perfeitamente responder com todas as cautelas que o juízo compreender, com todas as... ao inquérito, ela vai responder, mas o fato é que a prisão hoje é ilegal em razão de que ela é mãe de uma criança de 9 anos. Tá certo. Pergunta para ela, a senhora não tem, né, doutora? Não. Tá certo. A doutora Stefani quer acrescentar, doutora? Pausa, só para você entender, quem acabou de falar foi a advogada dela, tá? Exatamente. Foi a advogada dela, porque ela saiu em defesa da Deolane. Você viu que a advogada está dizendo, olha, é o seguinte, foi ilegal, ela é mãe de uma menina de 9 anos e tal, aquela coisa toda. É só para o pessoal de casa, às vezes alguém confunde, poxa, mas a promotora defendeu a Deolane? Não, a advogada dela que participa da audiência de custódia que a defendeu. E o juiz, né, Passaia, você percebeu o que ele fez? Ele simplesmente ouviu, ele não deu muita atenção porque não é o local adequado para levar esse tipo de demanda. Ela pode, a advogada, recorrer dessa prisão, que ela julga ilegal, mas a outra instância, né? Vamos continuar ouvindo. Em relação aos requerimentos, a doutora Eduarda... Me manifesto, se trata-se de uma comunicação de mandato, uma prisão preventiva, conforme o mandado juntado nos autos das folhas 2 e 4. Considerando que se trata de uma decisão lista, existe um fundamento judicial na preventiva, todas as questões mencionadas pela doutora devem ser analisadas pelo juízo natural, qual seja o juízo de presidente Venceslau, não tendo tanto eu como promotora natural ou o juízo desta custódia competência para alterar a decisão judicial que já foi deferida, razão pela qual requer apenas a homologação da prisão e a comunicação ao juízo competente. Agora pausa um pouquinho. Me desculpa, tá? De repente...
Esse daí que falou, eu acredito que seja a promotora. Essa daí é quem quer ferrar a Deolane, né? Quer que ela se mantenha presa. E basicamente ela disse que ali ninguém tem competência para decidir se a Deolane cumpre prisão em casa, e aparentemente tem que recorrer em outras instâncias. De repente você conhece o assunto e passar, eu quero ouvir logo, mas calma, é que muitas pessoas não conhecem os trâmites, não são advogadas, e aí para dar a oportunidade a todo mundo a gente vai explicando. Agora quem falou foi a promotora, e você percebeu que ela está dizendo o seguinte, olha, apesar do que a advogada da Deolane, em outras palavras, apesar do que a outra advogada falou, essa prisão aqui foi legal sim, e nós não estamos aqui para julgar. A promotora fala, eu não tenho condições de mudar, de inverter a prisão dela. Quem vai ter que fazer isso nem é o juiz da audiência de custódia. Ela fala, é o juiz lá de Venceslau. Lá de Venceslau. É o juiz que está cuidando desse caso que vai julgar posteriormente se a prisão foi legal ou não foi, se ela vai responder em liberdade ou não foi. Mas a promotora reitera, vai continuar presa, pronto e acabou. Continua. A doutora Rosimari quer acrescentar alguma coisa ou ratifica o que falou, doutora? Ratifico o que falei, Excelência, apenas acrescentando que a modalidade de prisão pode ser a domiciliar sem modificar os fundamentos, pode ser a domiciliar em razão de que ela é mãe de uma criança de 9 anos e é caso de repercussão geral do STF. Certo, doutora, obrigado. O doutor Rafael quer fazer uso da palavra, doutor? Sim, Excelência. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão de Prerrogativas de São Paulo, ela só requer que seja integralmente observada a prerrogativa prevista no artigo 7º, inciso 5º, da Lei 8.906 de 94, determinando-se que eventual recolhimento da doutora Deolane se dê em sala de Estado-Maior, com instalações condignas ou, na ausência desta, em prisão domiciliar, com a expedição de ofício à corregedoria responsável pelas unidades prisionais para o seu cumprimento. E, por fim, que seja considerada a situação da filha menor da doutora Deolane, à luz do artigo 318-A e 227 da Constituição Federal. Tá certo, doutores. Muito obrigado. Eu solto a decisão num instantinho, doutores. Eu tenho uma audiência exatamente às 16, assim, uns 5 minutinhos eu assino aqui e disponibilizo para os senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, pessoal. Excelência. Doutor. Só um minuto. Eu não tenho acesso aos autos, eu não sei se seria possível o André me enviar a decisão. André, como é que faz? Eu não sei se... Isso, fechou. Bom, eu passo o número para quem precisar. Tá certo. Doutores, obrigado, senhores. Tchau. Boa tarde. O juiz é dinâmico, hein? Porque a advogada, você observou, ela fala, não, pera aí, a promotora acabou de falar que não pode mudar a decisão, mas pode sim, viu, Excelência? Porque daí ela dá os argumentos dela, dizendo que a Deolane poderia estar presa em casa. O que o juiz faz? Ok, muito obrigado. Ele não diz que sim nem que não, né? Não, ok, obrigado. E aí ele falou que em 5 minutos, ele deixou na expectativa. Ele nem falou para a Deolane na hora, vou te soltar, eu vou te prender. Ele falou, em 5 minutos eu falo o que eu vou decidir. 5 minutos depois dessa reunião, ele decide que ela tem que ser transferida porque ela continua presa. Exatamente, Passaia. A audiência de custódia tem só como objetivo principal verificar as condições no momento da prisão, Passaia. É claro que o advogado entrou no mérito um pouquinho, trouxe os argumentos. A própria presa aí, preventivamente, que é a Deolane, também trouxe os argumentos dela, mas o juiz ele se limita naquilo que é a competência dele, Passaia. Aparentemente aí vão recorrer, provavelmente tem a outra audiência dessa, e vão bater nessa tecla aí de novo. Provavelmente vão vir mais preparados ainda os advogados aí da Deolane, batendo mais forte nessa tecla aí da criança pequena, tem a meninada e tem que cumprir em casa, e com certeza vão trazer muito mais argumento agora. E provavelmente essa audiência vaze novamente, seja gravada e vaze novamente, e a gente vai reagir aqui no canal de novo. Vamos ver como que vai ser aí da próxima vez, né, cara? Mas, cara, eu não sei, pessoal. Eu acho que tem grande chance dela cumprir a prisão em casa mesmo, cara. Igual a mulher do Cris Dias lá. Foi presa na hora e depois já... Opa, tem muita meninada pequena. Tem que deixar a mulher solta.
Entendeu? Cumprir a prisão em casa, pessoal. A casa da Deolane é um luxo total, velho. A mulher vai sofrer ali na casa, cumprindo prisão? Jamais, cara. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Deolane Bezerra chega em presídio de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Logo vai ter gente lá na porta do presídio, chorando, gritando pela Deolane, cara. Se fosse aqui perto de casa, eu até ia lá gravar esse pessoal, cara. Inclusive, eu vou até olhar aqui no Google Maps, cara. Mas com certeza deve ser muito longe, cara, da minha localização aqui, ó. Qual que é o nome do presídio, cara? Vou colocar o nome da cidade aqui. Tupi Paulista. Nossa, 600 quilômetros. 650 quilômetros aqui de casa, velho. Caramba, não tem nem chance de eu ir, velho. Olha só, mano. É muito longe, velho. Caramba, velho. Se o pessoal sair de São Paulo pra ir lá, velho. De São Paulo é mais longe ainda, velho. Deixa eu colocar aqui, ó. São Paulo, sei lá, vamos jogar São Paulo. Vai dar o quê? O centrão de São Paulo é mais ou menos isso mesmo. Do centro de São Paulo é 671 km, cara. E da minha cidade é até um pouquinho mais perto, mas não muda muita coisa, velho. E se fosse de Sorocaba, velho? Sorocaba. Ixi, alterei aqui, ó. Sorocaba, Tupi Paulista. Vamos ver aqui quantos km que dá. De Sorocaba tá dando 586 km, cara. É longe pra caramba esse lugar, velho. Brasilândia. Tem o nome do lugar aqui, ó. Então, velho, quem for lá na porta do presídio da Deolane tá lascado, velho. Se fosse mais perto aqui, cara, tipo uns 100 km, e eu soubesse que o pessoal estaria lá, eu com certeza ia lá gravar pra questionar o pessoal, cara. Com certeza eu ia lá gravar. Mas é muito longe, cara. Não tem como ir lá, não. Se eu fosse lá, eu ia rodar 1000 km. É muito longe, não tem como, não. Não dá pra mim chorar na frente do presídio da Deolane, não, cara. Não tem como. E é isso aí. Vamos ver a chegada da Deolane no presídio. A Deolane foi presa, você sabe. Tem imagem? Rapidinho pra mim, por favor. Pode enxergar. Tem imagem lá de fora? Isso, essas imagens. A Deolane chegou na penitenciária, Raquel. Chegou, viu, passar? A influenciadora Deolane Bezerra deixou a penitenciária feminina de Santana, aqui na zona norte da cidade de São Paulo, com destino, para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, que fica no interior do estado, localizada na rodovia João Ribeiro de Barros. A cidade de Tupi Paulista, onde fica o presídio, viu, Passaia, fica a mais de 600 quilômetros de distância da capital paulista, perto de Dracena. Tupi Paulista, por exemplo, tem cerca de 16 mil habitantes na região oeste aqui do estado. A penitenciária feminina de Tupi Paulista tem capacidade para cerca de 700 detentas. Ela foi inaugurada há quase 15 anos. É um local que tem espaços para a educação das detentas, como biblioteca, e tem até uma padaria artesanal com cursos profissionalizantes, Passaia. E ninguém sabe quanto tempo ela vai ficar aí. Existem algumas pessoas, alguns juristas que dizem que agora vai ser difícil ela sair. Da vez passada, ela ficou alguns dias, conseguiu o benefício da lei, ela recebeu um habeas corpus, foi responder tudo em casa. Será que agora a cena vai se repetir? Tem muito jurista acreditando que não, Jorge. E eu também acredito que não, até porque ontem você viu que o Gostelli trouxe a informação, ela tem uma filha de 12 anos de idade e nesses casos muitas vezes é permitido ficar numa prisão domiciliar, mas foi negada a prisão domiciliar já em cima dessa questão, Passaia. Portanto, junte-se a isso, essa negativa e mais a transferência, não aqui da penitenciária feminina de São Paulo, mas para o interior, significa, na minha leitura, que ela vai passar um tempo maior. Quantas presas tem ali, você disse, Raquel? A capacidade para cerca de 700 detentas, Passaia. Pode deixar a tela cheia para mim, isso, 700 detentas. E você sabe quantas tem? Tem capacidade para 700, né? Mas foi informado quantas tem ali? A gente vai apurar agora, viu, Passaia?
E olha, Passaia, me chamou a atenção aquela preocupação que eu falei. Você viu a quantidade de viaturas da Polícia Penal que fez essa escolta? Quando mostrou um pedacinho da reportagem ali eu vi várias viaturas, significa que eles levaram a sério aquela questão do risco, né, Passaia? É porque nós falamos anteriormente que dentro da delegacia algumas fontes desconfiavam que a Deolane pudesse ter sido mandada de helicóptero, ou que ela já foi ou que ela seria ainda mandada de helicóptero. Mas a imagem que nós recebemos, na verdade, mostra uma escolta. Ela foi realmente de carro. É uma viagem que dura aproximadamente 8 horas. Desse jeito que foi aí, está apropriado. Eu diria que sim, Passaia. Levaram em conta aí a questão da segurança, até porque, de novo, não é só o fato dela ser uma celebridade, mas nesse caso ela pode ser um arquivo importante, né? E nem todo mundo deve estar interessado que ela sobreviva, né, Passaia? Preparou o Henrique para trazer informação também, Onerá, por favor? Olha, 12h43, 12 horas, 43 minutos agora, para você que está chegando aqui no Balanço Geral, nós estamos falando da Deolane. E a justiça, a polícia, né, não foi repassando as informações corretamente para não alertar a marginalidade. Nós tínhamos a informação, primeiro, oficial, de que a Deolane só passaria por uma audiência de custódia hoje. Pois a justiça se antecipou, foi lá, fez a audiência de custódia rapidamente e agora, pela parte da manhã, ela sai de São Paulo, ainda bem cedinho, de madrugada, ela sai de São Paulo e ela vai até o presídio. Por quê? Justamente para não alertar os bandidos que, de repente, poderiam alguma ação, talvez até para tirar a vida da Deolane. Quando eu falo sobre matar a Deolane, nós não estamos dizendo que a polícia tem essa informação, mas o Jorge explicou aqui anteriormente que tudo é possível, ainda mais uma mulher que tem muita informação privilegiada. Exatamente, Passaia. Eu deixo claro aqui que, claro, temos aí essa investigação, Passaia, ela deve ter muita informação e eu não tiro a possibilidade da facção criminosa eventualmente fazer aí alguma coisa, não só para resgatá-la, seria uma possibilidade, eu acho mais remota, mas de fazer um atentado contra ela. Por isso, eu tenho comigo que ela é um alvo muito importante para sair. Por isso, merece toda a atenção, porque, obviamente, esse inquérito vai gerar novas perguntas, ela vai ser interrogada outras vezes e pode trazer muitas informações aí. Passar. Ok, então, Deolane chega à penitenciária e ela, nesse momento, está presa definitivamente na cadeia. Por quanto tempo ela vai ficar aí? Os próximos dias vão dizer, de repente as próximas semanas, meses ou anos. O tempo dirá. Pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês aí? Deixem nos comentários aí, cara. Quanto tempo vocês acham que a Deolane fica presa? Na minha opinião, cara, eu acho que 2 semanas, velho. 2 semanas vai cagar num buraco aí, cara. Pô, e outra coisa que eu queria ter feito, queria fazer... Eu queria que o presídio fosse mais perto, velho, da Deolane, cara. Pô, tá muito longe, cara. Não tem como ir lá não, velho. Se fosse mais perto, eu ia lá entrevistar o povo na frente do presídio, cara. Eu ia perguntar, pô, você trabalha com o quê, velho? Você tem uma vida financeira boa? Não, aí o cara provavelmente a pessoa ia responder, não, eu tô lascado, tô sem trabalhar, sem dinheiro. E aí eu ia falar, pô, mas você tá aqui na frente de um presídio, correndo atrás de uma pessoa famosa que tem muita grana, velho, e tá com a vida toda lascada. Provavelmente eu ia arrumar confusão lá na frente do presídio da Deolane, cara. Mas é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários aí quanto tempo a Deolane fica presa. E se inscreve no canal e deixa seu like aí.